Fala, gente, aí, tudo bem? Tudo certinho? Pois é, estamos aqui com o Renan Vutelli, ele que é da empresa Esporte Escolar, nos recebe hoje aqui, né? Num lugar muito bacana, muito legal, aqui na escola, no colégio, me ajuda aí, Renan? São João Batista, me deu um branco, colégio São João Batista em Caxias, estamos numa das salas aqui. Renan, boa noite, dá uma conferida com a nossa galera que já está aí com a gente, tudo bem, Renan? Tudo ótimo, tudo bom. Imagina, prazer é meu estar contigo aqui, te conhecendo. Tá ligadinho, tá pra cima aí, né? Tudo certo. Agora dá uma boa noite de novo, agora ok. Boa noite, Alexandre. Agora ok. Prazer receber você aqui, cara. Obrigado. E eu e o Renan falava já no WhatsApp esses dias sobre o trabalho dele. Que trabalho legal, parabéns. Esporte Escolar, essa empresa que vem fazendo a diferença na vida das crianças, e o trabalho da tua equipe é simplesmente magnífico. O que é Esporte Escolar, essa empresa top que você comanda? Novamente, Alexandre, obrigado, parabéns pela tua organização, por tua equipe, é um prazer receber você aqui, vocês são sempre bem-vindos. Obrigado. Alexandre, nosso prazer em fazer a diferença através do esporte é algo que nos motiva, é a missão da empresa. Claro. E através dessa missão da empresa, a gente colhe vários frutos e a gente pensa em várias possibilidades. Hoje a empresa Esporte Escolar, ela atua em colégios, escola de educação infantil e contraturnos. Olha aí. Através de esportes, a gente tem especialidade no futsal, tá? E futebol. Mas hoje, e do ano passado, de 2022 para 2023, a gente fez uma transferência na empresa de não só atender o futsal, e também caminhar para outros esportes, porque a gente vê que a demanda de modalidades como vôlei funcional dentro dos ambientes também é uma forma da gente entrar, e daqui a pouco, por que não também, através de conhecer o nosso trabalho, de conhecer tudo que a gente faz, a gente entrar no que a gente é especialista depois. Seja o futebol e o futsal também. Então hoje a gente atende em várias unidades, seja elas colégios particulares, escola de educação infantil, contraturnos, e crianças do pré-2, do pré-1, que seja de 4 a 5 anos, até 12, 13 anos, através do futebol e do funcional também. Que legal. Gente, olha só, o Renan, a gente conversava de tarde aqui quando a gente chegou para montar o nosso equipamento, e eu comentava com ele, deve ser um trabalho muito gratificante trabalhar com a criançada, né, Renan? A gente fez muito trabalho com rádio, em escolas, em Ivoti, que tu conhece ali, pertinho de Dois Irmãos, Portão, Bom Princípio, muito gratificante, muito legal, olha, muito bacana. É claro que a gente frisou que quando chega nas competições, que se joga, vai chegando pro afunilamento, alguém sobra, alguém perde, sempre dá uma choradinha. E isso é normal de quem disputa a competição. Mas deve ser gratificante para ti e para a tua equipe trabalhar com a criançada. A nossa empresa, ela é focada no desenvolvimento infantil. Tá? E o desenvolvimento infantil ele tem vários aspectos e vários parâmetros. A parte tática, a parte técnica, que a modalidade ela pede para a criança se desenvolver. A parte cognitiva, a parte emocional. Então, tudo isso está ligado dentro do desenvolvimento infantil. Então, é importante a gente ofertar várias situações para a criança se desenvolver cada vez mais. Nós viemos de uma pandemia, a gente veio de uma realidade totalmente diferente daqui a pouco que a tua infância foi do que a minha infância foi, de viver na rua, subindo em árvore, brincando 5, 6 horas direto. Hoje em dia, por insegurança, por várias situações, isso não acontece. Então, nossa atividade ela tem que ser pensada que ela abrange tudo isso e trazer um pouco da experiência da rua, de várias situações, para que a criança ela se desenvolva. O ganhar e perder faz parte da nossa vida. Nós estamos preparando essas crianças, através do que a gente faz e que a gente julga que seja correto, para um futuro. Para um mercado de trabalho, seja esse mercado de trabalho dentro do esporte, jogando futebol, jogando futsal, enfim, ou seja para uma universidade, que é o próximo passo da escola, se a família ou a criança, que quando for vai ser um adulto, desejar ir para uma faculdade, né? E depois para o mercado de trabalho. Então, a gente recebe vários não na vida, eu acho que o ganhar e perder, ele ensina muito, tem uma questão muito forte dentro disso. E dentro dos esportes que a gente faz, dentro dos eventos que a gente faz, a gente poder estar passando essa série de conhecimentos para eles é muito gratificante. Não tem preço. E como algumas crianças que estavam passando por aqui, a gente vê o olhar deles, a fala deles, não tem preço. Não tem preço colher esse feedback, colher esse retorno do desenvolvimento deles.
A gente faz com muito prazer, tanto eu quanto o professor Ramon, a professora Débora, a professora Daivan, que estão junto comigo hoje desempenhando as atividades enquanto a gente está falando. Verdade. Eu tenho um carinho, respeito enorme por esses profissionais, que sem eles não estaríamos de pé essa empresa, que hoje eu preciso cuidar de uma parte muito mais burocrática e de gestão, e eles muito mais da prática, para a gente poder estar fazendo a diferença na vida dessas crianças. Maravilha. Gente, nossos parceiros, nossos apoiadores, um deles é a Nedel Produtos Profissionais. Então, assim, a gente quer deixar um grande abraço a todos que são os parceiros das jornadas, dos jogos, dos programas também. Está comigo hoje na retaguarda a Vivi Castanha, nossa comentarista, durante nosso tratamento de saúde. Contei para o Renan, cheguei em casa e disse, o microfone está aqui, a família dos jogadores de algum time está aqui, tu vai narrar os jogos agora e tu vai ter que pegar e tocar o barco. E Renan, muito bem ver essa moça que está atrás das câmeras aqui. Minha querida Vivi, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alexandre, boa noite, Renan, boa noite aos internautas. Primeiramente, então, agradecer, como o Alexandre falou aí, né, essa oportunidade do Renan abrir as portas aí para o Portal Esportes 1 e 2 estar aqui presente, né, contar um pouquinho da história desse projeto aí, que o Renan vai contar um pouquinho mais nos detalhes como é que funciona. É um contraturno, na verdade, é um horário que é estendido depois do horário da escola. Também sobre essa competição que o Portal Esportes 2 vai ter o prazer aí de estar narrando ao vivo essa competição dessa gurizada. Também, Alexandre, tem que mandar um alô pro Luiz Antônio Timóteo, lá em Forquilinha. Ele tá aí? Ele tá ligado aqui, sempre alô, parceiro do Portal. Alô, Luiz Antônio Timóteo. Ele, em todas as transmissões, ele está ligado com a gente, Renan. Forquilinha, Santa Catarina. Vou mandar um alô também para ele, então. Um abraço para ele. Abraço, meu querido. Aí, ó. Luiz sempre Antônio acompanha isso aí. Olha aí, ó. Sempre ligado. Diga, e Vivi. também os nossos parceiros comerciais, Alexandre. A CCF, Associação Caxiense de Clubes de Futsal, a galera Lancheria e Restaurante, a Nedel Produtos Profissionais, a Green Company, Grama Sintética, Redes de Proteção e Redes Esportivas, a Casa da Lataria, a Impera Confecções, Fardamentos Esportivos, Nicos Reformas em Geral, Especialista em Casas, a podóloga Camila Klein e o Estúdio Filadélfia Barber Shop. Então, Renan, tu pode ficar bem à vontade, conta um pouquinho sim da tua empresa, mas também como vai funcionar então essa competição aí, que o Portal Esportes 2 vai estar transmitindo ao vivo toda a competição. Um pouco legal. Cara, ter esse diferencial para a nossa empresa é muito bacana. Estamos felizes de tu acreditar no nosso trabalho. E claro, Vivi, ele já acompanhou algumas coisas, é certo, né, lá nas nossas transmissões. Com certeza. Então a gente está feliz de poder ter a oportunidade de estar contigo e com a tua equipe do esporte escolar. Então, assim, gratidão e, como eu te falei, desafios estão aí para serem vencidos. E é mais um que a gente vai estar de braços abertos para dar o nosso melhor. E buscando fazer a diferença, é o que eu venho comentando com vocês. Ano passado a gente fez um campeonato interno aqui dentro do Colégio São João Batista, que foi a Copa do Mundo. A gente movimentou situações que a gente julgou que seja diferente no mercado. E através do trabalho de vocês, a gente julga esse ano buscar sermos diferentes também. Então, esse ano a gente pretende fazer a Champions Esporte Escolar, tá, que vai movimentar dois colégios, o Colégio São João Batista e o Colégio Adventista, os dois de Caxias do Sul. Sendo um pouco diferente do que foi ano passado. Ano passado a gente fez algo 100% interno, então esse ano a gente quer fazer algo diferente para que num futuro, Alexandre, a gente seja tão grande, a gente faça um evento tão grande que daqui a pouco abrange todos os colégios de Caxias do Sul, sabe? E consiga fazer algo cada vez mais... maior. Exatamente, grandioso para essas crianças e elas continuarem, como eu disse, se desenvolvendo através do que a gente faz. Então a Champions Esporte Escolar é algo único da empresa. Não é algo que a gente pretende replicar, então é algo que a gente, com vários detalhes, sendo ela a narração, sendo ela a camiseta um pouco diferente, com o nosso logo, com a nossa identidade, com os nossos materiais, com o nosso conhecimento, a gente fazer algo adaptado para a criança. Porque o que a gente tem que entender? Primeiro, que é um jogo de futsal, mas é um jogo de futsal para crianças, não é um jogo de adulto. Então as crianças elas não conseguem replicar o jogo de adulto. Então para isso tem que ter regras, tem que ter combinados. O escopo do campeonato ele é em torno da diversão, em torno da integração e em torno do desenvolvimento. Então, as crianças que elas vão para participar, seja de qualquer nível, um nível iniciante, um nível mediano que já
está se desenvolvendo, que já está há um tempo, ou um nível avançado, que sejam crianças que participam de campeonatos fora aqui do colégio, em outros clubes, todo mundo possa estar participando. Então a gente viu uma falha no mercado, onde só os campeonatos são para quem é nível mediano ou nível avançado. Então a gente vem com uma pegada escolar, porque nós trabalhamos num ambiente escolar e não tem como a gente desconfigurar essa cultura, a gente tem que entender a cultura e se adaptar a ela, e dentro do ambiente escolar a gente poder estar atendendo da melhor maneira possível todos. E para isso precisa de organização, precisa ter uma organização que eu digo de mesclar as equipes para que elas sigam um emparelhamento, que não fique muito desnivelado. Há organizações, até mesmo com arbitragem, não é necessário a gente ter um cartão vermelho. O interessante é a criança aprender, você não pode dar um carrinho. Então eu vou marcar falta, é um ensinamento. O lateral se cobra assim, assado, para que num futuro, seja Deus quiser, a criança possa estar entendendo e ela tenha sido escutada com tudo que a gente passou para ela, e ela consiga transportar, através desse conhecimento que a gente já deu para ela. Grande Renan Butelli, o teu Instagram está aqui, vou dar a loucura do Instagram do Renan. Um abraço, gente. Gente, siga aí o Portal Esportes 1 e 2 no Instagram, tá? A gente tem muita coisa legal dos nossos trabalhos também, tá? Vem vindo com a gente, olha lá, Renan, olha como tá legal o recadinho lá. Gente, Alexandre, só não quero te cortar. Portal 1, Portal 2, todo mundo que está ao vivo aí, sigam. Se vocês quiserem, abre os dois, o celular da mãe e o celular do pai, um no Esporte 2, o outro no Esporte 1 ali, acompanha. Pega o do filho também, liga a live aí, todo mundo presente. É claro que a qualidade não é tão boa como a profissional aqui, mas siga lá, abra lá, porque lá vai estar muito melhor. No nosso Facebook, pode compartilhar nossa live aqui. Perfeito. Quanto mais gente vê, melhor. Divulgar o trabalho do Renan aqui, com certeza. Vivi, a gente chegou aqui e o Renan nos apresentou um álbum da competição do ano passado, né, Renan? Exato. O que você achou, Viviane? O álbum foi feita... A empresa dele, Esporte Escolar, gente, fez a Copa do Mundo. Gente, com alvo e tudo da gurizada, da criançada. Vivi, você ficou assim, né? Sorridente, como você viu aqui, né? Alexandre, porque é algo inovador também, né? Nós do portal, a gente está acostumado a cobrir aí o futsal amador, como disse mesmo o Renan, de adultos, né? Verdade, né? De crianças, aí vai ser o primeiro evento que a gente vai estar fazendo a cobertura. Mas ele com certeza vai explicar um pouquinho mais também, mas foi um tema, na verdade, escolhido, né? O ano passado a gente tinha aí a Copa do Mundo, então o tema foi Copa do Mundo, com direito a álbum, verdade, com figurinhas das próprias crianças, show, realmente, parabéns. E esse ano o tema vai ser a Champions, né? Exatamente. O tema vai ser a Champions, que o Renan também vai contar um pouquinho, porque já não é segredo, eu acredito que as crianças já sabem, os pais já sabem. Pais, família. Eles já sabem. No começo do ano a gente sempre faz uma reunião com os pais, né? Então a gente conta como é que vai ser o nosso ano. Então agora a gente está num momento de festivais, de jogos, entre aspas, preparatórios, para que eles se preparem para o evento principal que nem ano passado foi a Copa do Mundo, esse ano vai ser a Champions League. A Champions Esporte Escolar, desculpa. E eu achei legal que o troféu já está aqui, né, Vivi? O troféu já está aqui na sala, linda demais, olha. O trabalho do Renan, o trabalho da equipe dele é diferenciado, gente. Tem rede social para a galera seguir aí? Tenho. O Instagram, @Esporte Escolar. Facebook também, Esporte Escolar, podem acompanhar lá. As minhas redes sociais é Renan Butelli, vocês podem me seguir lá, eu também solto vários materiais através do desenvolvimento infantil, através do futsal, do futebol, pode acompanhar lá que espero estar colaborando. Sem dúvida. Tu falava para mim de tarde que o esporte está inserido em ti desde a infância, né? A gente falava sobre isso de tarde. Tu chegaste a jogar futebol, como é que é? Conta um pouquinho para a galera aí. Eu cresci numa família que meu pai jogava muito futebol amador. Meu pai chegou a ser profissional no Brasil de Farroupilha e Caxias, mas por uma cirurgia de cruzado e por o preconceito do meu avô, ele falou que esporte não era coisa de, desculpa a palavra, mas vagabundo. E meu pai decidiu trabalhar. Então eu segui ele, acompanhei no modo amador e com 4 anos comecei em escolinha de futsal. Dos 4 anos fui no sub-9, sub-11, que antigamente era fraldinha, pré-mirim, mirim, e fui crescendo na FF de Farroupilha. Ao longo do que eu fui me desenvolvendo, cheguei a ir para Bento, morar 2 anos na BGF, fui para Vila Nova, em Goiás, jogar também profissional, fomos campeão goiano lá, em Bento a gente foi campeão estadual Série Ouro no primeiro turno, perdemos o segundo para a CBF. Olha aí.
Voltei para Caxias, joguei no Torino, aqui em Caxias. Fomos vice-campeão estadual. Depois fui jogar no Marechal, onde o Mauro Caxias, que me indicou aqui para o colégio, era meu treinador. A gente chegou nas finais da série bronze também. Mas como eu comentei contigo, por falta de qualidade da minha parte, e eu preciso ser transparente, eu não posso estar mentindo, eu era um cara extremamente esforçado, como sou no meu negócio também. Eu chegava sempre meia hora, uma hora antes, fazia complemento para poder me equivaler àqueles atletas que vinham para treinar com uma tranquilidade, e eu era super esforçado. Aham. Então, por falta de qualidade da minha parte, e também 4 cirurgias que eu tive na sequência, de 17, 18, 19 e 20, eu, ao longo dos 21, 22, 23, eu comecei a tomar as decisões mais fora de quadra. E ver que, como eu te disse, eu posso tomar atitudes, eu posso fazer a diferença de outras maneiras através do esporte, não necessariamente chegando como um profissional. Então, eu entendi as minhas limitações e comecei a trabalhar elas, tá? De uma maneira fora de quadra, para poder, assim, fazer a diferença de outros aspectos. E aí, devagarinho, fui estudando educação física, fazendo cursos específicos do futsal, iniciei como auxiliar, fui como professor de recreação, treinador de competição, trabalhei como supervisor, diretor, e hoje, graças a essa bagagem, desde os 4 anos e desde que o meu pai me ensinou também, eu consigo passar isso para os meus professores e também, paralelamente, consigo passar para os meus clientes. Não só para os alunos, mas também para os pais. Claro. Daqui a pouco com uma dica, eu já vivenciei isso, vamos por assim, vamos por assado, não precisamos queimar etapas, vamos entender o processo num todo, e passar esse conhecimento passa muita credibilidade, sabe? Eu sinto isso, é muito recíproco deles para mim, porque eu tenho muita confiança neles também. Claro. Então, isso me deu uma bagagem de ensinamentos. Gente, Renan Vutelli, Vive. Professor, Renan, tem uma pergunta aqui. Esse trabalho que tu desenvolve aqui na escola, não é ligado só a essa escola. Tu pode desenvolver em outras escolas ou é só mesmo aqui no São João Batista? Ano passado, a empresa ela atendia apenas dentro do Colégio São João Batista. Tá? Mas como a gente viu a repercussão do que aconteceu na Copa do Mundo, a gente decidiu ampliar a empresa através do modelo de negócio que a gente teve. Tá? Então a gente começou a validar ele esse ano e ele está numa questão de expansão muito interessante e muito bacana. Então hoje a gente tem uma gama de profissionais, tá? Que a gente faz um treinamento com eles para que eles possam estar atendendo em outros locais. Principalmente que seja ligado à questão do ensino. Então a gente não trabalha, exemplo, num ginásio que não seja coligado a uma educação, seja colégio particular, estadual e municipal, escola de educação infantil e contraturno. A gente tem esses clientes que a gente atende. Então, a gente não tem uma quadra que a gente aluga propriamente. Então, a gente atende dentro do ambiente do próprio colégio. Isso gera segurança, gera conforto, gera comodidade. Nossos professores vão até o ambiente para prestar o serviço. A gente leva todo o material. Então, é muito mais tranquilo para o colégio terceirizar essa responsabilidade com nós que já temos o serviço já validado. Claro. Então, é mais tranquilo para a gente fazer esse serviço e é o nosso foco da empresa em 2023. Uma pergunta para ti. Além do futsal, quais esportes mais? Hoje, a gente está inserido dentro do futsal como especialidade. A gente trabalha com funcional Kids, funcional Family e funcional para funcionários. Olha aí. Porque o colégio, a gente está vendo uma dor dentro dos ambientes que a gente atua, que a direção também quer movimentar os funcionários. E através do que a gente faz, a gente pode estar movimentando de algumas maneiras. Seja um funcional mais recreativo, de dinâmicas, de algo voltado para brincadeiras, mas a gente também faz. E a gente está trabalhando com o voleibol, que é algo que é uma novidade para a gente. Eu já estou preparando hoje 2 profs para assumir uma demanda do vôlei e em colégios que já tem uma procura e um interesse. A gente ainda não abriu a modalidade de voleibol, mas a gente está vendo uma demanda e a gente vai abraçá-la. Que legal. Gente, vocês que estão no Instagram do Renan, ó, boa noite, bem-vindos. Nós somos o Fortal Esportes Caxias do Sul. Estamos no Facebook ao vivo. E vocês podem nos seguir no Instagram. Portal ligado, a Vivi vai ligar aqui. A bola rola, a gente não enrola, o que a gente fala na transição, viu, Renan? É isso aí. A bola rola, a gente não enrola. E com nós não tem lero-lero. Vem mamãe que eu também quero? Não. É isso aí, né? Como é que tem um ditado também que já diria, né? Um ditado gaúcho. Não tá morto quem peleia? Sim. Não tá morto quem peleia, dizia um gaúcho no meio de um monte de abelha. Imagina, né? Renan, a gente observa o trabalho teu, da tua empresa, da tua equipe.
a responsabilidade, a seriedade e principalmente o cuidado com a criançada. E isso todo papai, toda mamãe pode ficar tranquilo, porque esporte escolar é seriedade, competente e responsável com cada trabalho, onde quer que seja, né? Isso começou, Alexandre, e antes eu conversava com os pais, porque o meu trabalho aqui no Colégio São Batista começou em 2015, tá? E eu conversava com eles, só que eu conversava como educador físico e como alguém que tinha passado pelo esporte. Só que eu tinha o sentimento de que faltava algo. Tá. E eu nunca deixei de ser profissional, de com os meus compromissos ser organizado. Claro. Só que eu comecei a ter um olhar diferenciado quando eu me tornei pai. Olha. E como que eu gostaria que tratassem o meu filho naquele ambiente. Sem dúvida. Então eu trato a sua filha, quando ela vier fazer uma atividade com a gente, do mesma maneira que eu gostaria que tratassem o meu filho. Então todo pai quer isso, quer que a gente trata da melhor maneira possível. Verdade. Então eu trato todas as crianças e paralelamente todas as famílias como eu gostaria que tratassem o meu filho e como eu gostaria que me tratassem também. Com respeito, com atenção, pedindo desculpa se eu errei, a gente é ser humano, todo mundo está passível de erro, a gente também não acertou, a Copa do Mundo a gente não acertou em tudo, teve alguns erros que para a Champions a gente vai estar solucionando, sabe? Mas o intuito é esse, com muita seriedade, coisa que a gente percebe que as famílias veem isso através do que a gente faz e está nos tornando diferente. E não é à toa que está esse crescimento todo da esporte escolar, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Porque a gente está falando aqui de famílias, pais, mães, avós, né, dindos, tias. Vou contar pro Dindo que eu estou fazendo futsal lá com o professor Renan, vou contar para a avó, enfim. E toda avó e todo dindo, todo tio quer o melhor para a criança. Né? E aí o cuidado de vocês é fundamental. E olha, só parabéns pro teu trabalho, mesmo, de coração. Pô, obrigado, cara. E pegando esse gancho, exemplo, a Copa do Mundo. Teve rodadas que a gente chegou a movimentar mais de 600 pessoas no ginásio. Olha. E a gente contabilizava pai, mãe, vó, avô, dindo. Teve famílias que chegou a vir com 10, 12. Veio o cachorro, veio todo mundo. Veio aproveitar, torcer junto com a família. Tava ali. Aí, dentro da Copa do Mundo, a gente viu que as famílias estavam muito empenhadas. Aí teve vários pais que vieram, professor, eu quero torcer tanto para minha filha que eu gostaria de ter uma camiseta com o nome dela para ser um torcedor. Aí a gente fez a camiseta para os pais de torcedor. Então o pai pegava, por exemplo, tinha pais que vestiam M, que nem eu, G, enfim. Aí botava o nome da Luísa atrás e ficava, vou botar para os 6, 7 da minha família, eu quero comprar, e vinham torcer para Portugal e curtir junto com todo mundo. Legal. Isso tudo, o que um pai e uma mãe não fazem por um filho, né, professor? Imagina aquela menina lá, ver o pai, a mãe, o tio, a Dinda, todo mundo ali curtindo junto, sabe? Com o fardamento da seleção que ela estava representando. Foi assim, incrível, foi incrível. A gente não tem como, em palavras, mensurar o que foi. Por que eu comento que é muito mais amplo? Porque o Colégio de São João Batista foi tão parceiro dentro do que a gente fez, porque eles pegaram junto até mesmo dentro do pedagógico. Porque como a Copa do Mundo, ela também envolve situações dentro de sala de aula. Então as professoras fizeram vários trabalhos com os alunos que estavam vivenciando a Copa do Mundo. Exemplo, tinha a Inglaterra, Holanda, Portugal e Brasil. Elas fizeram um trabalho com os alunos voltado para a Copa do Mundo que eles estavam jogando, mas também em que região que fica do globo terrestre a Inglaterra, eles tinham que montar um trabalho, eles tinham que apresentar, sabe? Olha. Então o nosso trabalho, o nosso esporte, ele foi muito mais além do que a gente imaginava. A gente recebeu a visita da RBS aqui para fazer uma matéria do que a gente desempenhou também. E eles fizeram uma matéria antes sobre o álbum de figurinha e também fizeram na rodada, se eu não me engano, foi na semifinal. Eles vieram aqui, fizeram vários takes do que a gente fez, sabe? E aí a gente apareceu no Jornal do Almoço. Foi bem legal. Vivi, você viu só? Sensacional, né, Alexandre? Trabalho com essa gurizada aí, principalmente os jovens, adolescentes e crianças, como é aqui no colégio também, né? Professor, então, ano passado o tema foi a Copa do Mundo, cada turma foi direcionada para algum país, né? E como é que vai ficar a questão da Champions esse ano, então? É relacionada às equipes também? Sim. E como é que é feita essa escolha? Hoje a gente tem participantes, 156 alunos só no São João Batista, tá? Que atuam conosco no nosso treinamento. A gente não pode fazer um grupo e colocar todo mundo jogar porque o pré-1 não pode enfrentar o 5º ano. Claro. Por exemplo, porque são faixas etárias muito distintas. Então a gente separa em 4 grupos, que é o grupo, entre aspas, dos pequenos, pré-1, pré-2 e 1º ano, e ali um nível fica mais alinhado entre eles. O grupo 2, que é o grupo do 2º e do 3º ano, que é um nível semelhante entre eles também.
O grupo do quarto ano, porque o quarto ano é o que a gente tem mais alunos, tá? A gente deve ter em média de 40 a 50, tá, alunos. E o quinto e o sexto, que são os mais velhos. Então a gente separa em 4 grupos, junto com o Colégio Adventista, que eles também conseguem entrar dentro desses nossos grupos, né? Para fazer um trabalho que seja mais nivelado, para que as crianças se enfrentam. Dentro de cada grupo terá 4 equipes, 4 times, e ali eles vão estar se enfrentando em 5 rodadas. As 3 primeiras rodadas, que é a abertura, que vai ser em agosto, a segunda rodada em setembro, e em outubro a terceira rodada, são 4 equipes e eles se enfrentam dentro desse grupo. O primeiro colocado na semifinal vai enfrentar o quarto e o terceiro vai enfrentar o segundo, no mesmo modelo da Copa do Mundo. Só que diferente da Copa do Mundo, nós entramos com 4 equipes do São João Batista. Esse ano a gente vai entrar com 3 equipes do São João Batista e 1 do Adventista. E aí todo mundo participa. A gente vai aumentar um pouco mais o tempo de jogo, porque ano passado a gente trabalhava só em um turno, que era o turno da manhã. A gente conseguia prestar todo o serviço no turno da manhã. Esse ano não. Esse ano a gente vai ter 1 hora completa de atividades para aquele jogo, que envolva entrada, organização do jogo, o primeiro tempo, intervalo, segundo tempo, o pós-jogo, a organização do jogo na sequência. E também com a narração envolve outro tipo de... Verdade. Quanto tempo é de jogo, professor? Ao mesmo tempo do adulto, 20 primeiro tempo e 20 segundo, com 5 minutos de intervalo. Mas não é 20 cronometrado, é 20 direto. Mas aí vai ter grupos que vai ter 8 alunos, 9 alunos, então vai ser muito dinâmico. Exemplo, na nossa quadra, que é uma quadra relativamente média, vai dar para jogar tranquilo. Na quadra do Adventista ela é um pouquinho menor do que a nossa, mas também vai dar. Mas na Marco Polo, por exemplo, é 40 por 20. Então, para os pequenininhos, 20 minutos já vai ser bastante. Mas a ideia é essa, eles dentro daquela 1 hora aproveitar o máximo de tempo possível. Que legal. Vivi, alguma pergunta a mais para essa fera aqui? E ele explica, ele não se enrola com o microfone, Vivi. Se ele não ser um fosse comentarista do Portal Esportes no futuro. Se ele não fosse professor, podia dizer que ele era radialista, comunicador, narrador, né? Expressa Professor muito Renan, bem. então tem datas já definidas, né? Sim, já temos datas definidas. Agosto, a gente inicia dia 20 de agosto, é a abertura do evento. Tá? Eu tenho as outras 4 datas, mas... Desculpa, a cabeça ela é boa para várias coisas, mas daqui a pouco para a memória, porque como eu comentei, agora a gente está em momento de jogos festivos e de organização. Então eu estou com as datas mais afiadas, as recentes. Mas a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, a última data, eu tenho a certeza, isso eu posso soltar, que é dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Por que é dia 3 de dezembro e não é depois? Porque... na sequência do dia 3 de dezembro, é finalização do ano letivo. E as famílias, depois disso, já começam a viajar, já começam a se organizar, enfim, aí a gente já não pega mais. Então, ano passado a gente fez dia 4 de dezembro e esse ano a gente vai fazer dia 3. É começo do mês, é bem mais tranquilo, todo mundo vai estar presente, todo mundo consegue estar presente. Antes das provas finais, então é mais tranquilo pra gente. Tá aí, Vivi. Organização é tudo, né? Organização é tudo. Exatamente. Tá aí, professor organizado, galera da esporte escolar, hoje com a gente, nos dando o prazer de estar aqui com ele, de conhecê-lo pessoalmente. A gente acompanhava os trabalhos só na rede social e desde que cheguei aqui de tarde já fomos conversando, trocando ideia. Você comentou das crianças em casa, quem são eles? Lucas, que é o mais novo. Que idade tem? 2. E o Lourenço vai fazer 5 agora, dia 6 de junho. E o nome da esposa? Graciele. Graciele. Um abraço, Graciele, para ti, as crianças aí, viu? E esse cara aqui é fera realmente. Olha, eu imagino ele com os guri em casa, Viviane. Imagina a festa que não é. Eu sou fera porque eu tenho uma fera do meu lado. Senão não era. Não era. É a nossa base. É o momento que a gente... A gente sozinho não é nada. Pô, não é nada, cara, não é nada. É meu braço direito, a gente é sócio em outra empresa que a gente tem também, de colônia de férias, que a gente também presta vários serviços ali. Qual é o nome da empresa? É Pra Brincar. Ó, Vivi. A gente faz, porque a nossa atividade ela acontece de dezembro a fevereiro. Tá. E aí, como eu comentei, as atividades aqui no colégio, elas acabam, o campeonato acaba dia 3, mas a sequência dos treinos, elas acabam logo na última semana. E depois a gente fica de dezembro até fevereiro de organização para retornar, mas ocioso querendo trabalhar, né? Claro. Então é uma maneira da gente poder estar girando e fazendo a colônia de férias nos ambientes que a gente já presta o serviço esportivo. Que legal. Viviane, tu viu unindo o útil ao agradável. E minha esposa ela é professora de música, então ela também tem o conhecimento da educação infantil muito afiada. Ela atua em 9 escolas.
com o professor de música. Então ela tem uma expansão muito legal. Isso então, na Serra ou em Farroupilha? só em Farroupilha. Só em Farroupilha. Só em Farroupilha. Então ela também tem um conhecimento muito amplo. E como eu comentei, eu sou fera porque eu tenho uma fera do meu lado. Eu tenho os meus filhos que me dão a base e eu me dedico todo dia por causa deles. Eu falei do meu pai, mas eu não posso esquecer a minha mãe. Porque se não fosse minha mãe, de apoio, de parceria, de tudo... Porque o meu pai, ele é muito mais da antiga, sabe? De ser rígido, de não falar muito. Às vezes as palavras não precisam ser ditas. O meu pai tem desse lado. Mas a minha mãe não. A minha mãe senta, a minha mãe já empreendeu, já fez muitas situações. Então ela pode me dar, ela me dá, na verdade, muitas dicas. E graças a ela, realmente, eu sigo em frente. Que legal. E família é a base, né? Que a gente falou. Base, tudo. É a base, né? Gente, hoje estamos então com o Renan Vutelli, nosso encontro de esporte direto aqui do Colégio São João Batista em Caxias. Nedel, produtos de qualidade, acesse o site da Nedel aí. A Vivi pegou o microfone e ela quer falar, Renan. Show. Fala, Por aqui, Alexandre, o vovô Leandro Severo. Ô, vovô Leandro Boa noite, Severo. amigos. Um grande abraço. Esse também, né? Sempre ligadinho aí nas nossas lives. Sempre acompanhando as nossas transmissões. Claro que o pessoal tá achando um pouco diferente da rotina, do que é acostumado, né? Mas é para isso que existe aí o Portal Esportes, o Portal Esportes 2, onde vai ser transmitido toda essa competição aí do professor Renan. Então, é uma forma de interagir diferente, né, Leandro, Luiz Antônio Timóteo? Então, fica aí o convite, né? Quem tem crianças em idade escolar, que tem essa liberdade de conversar com a diretora, de entrar em contato com a escola, pode estar contratando aí o professor Renan, né, professor? e Perfeito, levar é um o prazer. serviço aí da esporte escolar certeza. para as suas escolas. Gente, entra aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Renan Vutelli, da empresa Esporte Escolar também. E olha, tenho certeza que vocês vão adorar. Ô Renan, quanto tempo existe a empresa Esporte Escolar? Ela existe desde 2021. Tá. Eu atuo no colégio, com o futsal do Colégio São João Batista desde 2015, mas aí com o serviço do colégio. E aí a gente abriu um CNPJ em 2021, empresa, tá, limitada, e ali a gente foi prestando o serviço. A gente pegou o começo, perdão, o fim da pandemia, mas as crianças ainda tinham que treinar de máscara. Tá? A gente passou por muitas dificuldades no começo e a gente iniciou o serviço ali em torno de agosto, porque mudou a direção dentro do colégio e a nova diretora, a diretora Irmã Miriam, muito parceira em tudo que a gente faz. Um abraço, Irmã Miriam. Se Deus quiser, ela vai, eu vou mandar esse link para ela ali. Link pra ela. Parceira, graças a ela, hoje a gente também tem uma empresa. Tá? E ali a gente iniciou, abriu o CNPJ e a gente deu start aí no que a gente realizou. Agosto, dezembro de 2021 a gente terminou o ano com 75 alunos, 2022 a gente terminou com 153 alunos e esse ano a gente está com 156 alunos e atuando só no São João Batista, atuando em mais algumas unidades, a meta esse ano é 300. Que legal. Esta é a empresa Esporte Escolar, gente, do grande Renan Vutelli aqui. Renan, alguma colocação a mais importante que tu acha interessante? Que horas tu tens aí, Vivi? Tem horas aí, Renan? Diz a hora. 19. Temos mais uns 15 minutinhos aí. Diz a hora certa, tu é locutor. 19h05, 7 horas e 5. Perfeito. Eu comentei, o Renan vai falar a hora, o Renan vai falar. O locutor aqui, Vivi. Aqui é 19h03. Olha aí, ó, os dois locutores. Estamos com 2 locutores hoje aqui, que um tá com problema na boca, que nem diz a Júlia em casa, e aí tem os dois aqui, a Vivi e o Renan. Ô Renan, tu acompanha futebol na TV, gosta, todos os tipos de esporte, como é que é a tua vida fora do trabalho, assim, mais ou menos? Eu adoro, acompanho, sou colorado, não sei se vocês se identificam. É colorado? Sou colorado. Sim, eu meio chateado com esse time aí, porque ele faz tempo que não ganha nada, ele é muito vice, mas lá em casa tem também juventudistas, gremistas também, né? É uma luta legal lá em casa. Mas na família tua, é só tu de colorado ou tem mais? Eu sou colorado, os meus filhos por questão... Eu sou bem assim... eu não imponho muito, mas eles são meio obrigados a ser colorados, tá? Minha esposa, ela não é nem do Inter, nem do Grêmio, nem de ninguém. Ela joga mais contra para ser contra mesmo. O meu pai é gremista mesmo. E eu não sei como eu sou colorado. Olha aí, ó. Dizem que é pela minha mãe e pelo meu Dindo, mas tudo bem. E eu acompanhava muito mais, eu ia muito mais ao Beira-Rio, acompanhava muito mais futsal quando eu jogava. Agora não, acompanho uma hora ou outra, assisto uma hora ou outra. Eu vejo e gosto muito mais de olhar algo voltado para buscar ser diferente. E isso voltado para negócios.
principalmente do ramo esportivo, que é o meu ramo, mas aí em momentos que eu tô assim para assistir alguma coisa, assisto algo com meus filhos, mas durmo muito cedo porque acordo muito cedo também. Então eu acordo sempre e todo dia às 5 para poder atender toda a demanda que a gente tem, né? Imagina. Então acaba por consequência da rotina, não tendo muito tempo, sabe, para assistir, mas eu gosto bastante. Seria o domingo só e olha lá. E olha lá, quero levar muito meus filhos pro Beira-Rio, mas eu quero esperar eles crescerem um pouco, sabe, Alexandre? Eles são muito novos ainda, e eu tenho que pegar um jogo neutro, porque a gente vê que acontece várias situações, né? Infelizmente nesse meio. E graças ao que a gente faz, a gente pode estar aconselhando as famílias, aconselhando as crianças o que é certo e o que é errado, para que na hora desses impercalços que a vida às vezes nos coloca, eles tomem as melhores decisões possíveis, né? E não cometa erros que daqui a pouco pode custar a oportunidade, pode em determinados momentos até custar uma lesão, alguma situação mais séria. Como é que tu vê essa questão que a gente tem acompanhado muito no futebol aí desses jogadores profissionais com todos esses problemas que a gente tem lido e assistido? É o fim, né? Infelizmente, né? Em momentos assim, a gente não pode se omitir, a gente tem que dar a nossa opinião. Com certeza. O esporte, ele tem uma finalidade, tá? E a finalidade não é partir para esse lado de medo, de insegurança, de briga, ou de seja verbal, ou seja física. O que a gente tem que entender é que a gente mora num país que tem uma cultura muito forte do futebol. A gente não pode desconfigurar isso. Do mesmo jeito que a gente vive numa cultura aqui, a gente trabalha na cultura escolar. O Brasil é muito forte o esporte, o futebol, o futsal, enfim. Mas a gente tem que entender que o esporte ele é para todos, não é só para o olhar adulto. E às vezes o pessoal leva seus filhos, leva a família, e aí acaba tomando proporções diferentes e acaba causando traumas. E principalmente, como a gente veio conversando antes, isso é pela base familiar. Então, daqui a pouco a criança está replicando algo que ela já está tendo em casa. E já está vendo que a família, às vezes, replica para outros sobre xingamentos, sobre agressões, e a família só vai replicar isso. A criança só vai replicar isso. Então, é lamentável, a gente não concorda, sendo que a gente educa para o bem, para que seja certo. Que as crianças não podem, desde xingar o árbitro, o adversário, os pais da outra equipe, a torcida. Tem que ter um respeito, tem que ter uma organização. Às vezes não é fácil, porque a criança está na flor da pele, e isso é difícil. Eu, como jogador, cometi vários erros, e atire a primeira pedra quem já não cometeu erros. Sem dúvida. Porém, eu sempre fui muito bem educado. Primeiro pela minha família e segundo pelos meus treinadores. Então, a gente faz pedir desculpa, a gente deixa daqui a pouco no banco um pouco para esfriar a cabeça, para depois conversar. É um processo importante, porque a gente lida com o início da vida dessa criança. Se ela não aprender agora, da nossa parte dentro do esporte, ela vai aprender aonde? E ela pode aprender na rua, só que na rua pode ser tarde. De uma forma diferente que a gente falou de tarde, lembra? Exatamente. Né? Grande Renan Vutelli, como é bom você conversar com quem tem assunto, com quem destrincha os assuntos dessa fera aqui. Então, olha, grata surpresa estar com o Renan Vutelli hoje aqui no nosso programa Encontro do Esporte. O Renan disse já, vive detalhes também, gostou da nossa organização. E organização é tudo, né, Renan? Tem que Adorei, ter, né? Tudo alinhado, organizado, perfeito. Eu sou um cara muito detalhista. Ele me comentou. Vocês são pontuais, caprichosos. Por isso que a gente está fazendo um trabalho. Se vocês não sentissem essa credibilidade em mim, essa confiança, a gente não estaria fechando. E é uma questão mútua, porque eu vejo, através do que vocês fazem, muita organização, muito capricho, e através, até soltando para as famílias, o que a gente vai fazer através da Champions Esporte Escolar, vai ser algo voltado para as crianças. Então, até mesmo a nossa preparação em torno dessas transmissões vai ser para um olhar infantil, vai ser para uma organização, vai ser para um carinho, porque eu sei que vocês também vão replicar isso que vocês fazem para o nosso público. Aquilo que a gente falou agora, instantes atrás, que tu comentaste, né? Não estaremos ali narrando um jogo de adulto. Então, é preciso ter um joguinho de cintura, né? Tá sempre elogiando, valorizando as crianças, né? Com um gesto de carinho. Fazer diferente do que a gente está acostumado no profissional. Ah, mas o juiz não deu uma falta. O juizão está errado ali, Viviano. O juizão não deu a falta em cima do jogo. Não, aí vamos devagarzinho. O juiz marcou, deu, beleza. E nisso a gente observou que tu comentaste, Alexandre, estaremos fazendo o jogo de criança, não de adulto. É isso, né, professor? Um dos diferenciais de nós profissionais é a adaptabilidade. Então a gente tem que se adaptar ao ambiente. E principalmente
para os profs que vêm trabalhar comigo e os profs que estão trabalhando comigo, eles devem falar a língua da criança. Então, seja a criança que eu estou dando aula agora de 5 anos, é uma linguagem totalmente diferente para o 6º ano. A seriedade é outra, o compromisso ele é outro. O desafio, a competitividade é totalmente diferente. Então, o prof que não conseguir se adaptar dentro desse ambiente e dentro desses vários níveis, fica um pouco mais complexo de desempenhar. Então, é importante a gente entender o olhar infantil no meio de tudo isso. É como a Vivi comentou, ter essa fala de elogio, de apoio. Daqui a pouco, para a criança aceita a crítica de uma maneira muito maior do que o adulto, porque ela ainda não tem uma inteligência emocional, uma bagagem emocional, porque ela não vivenciou ainda. Então, nós adultos, a gente tem que ter esse conhecimento. E, às vezes, como aconteceu na Copa do Mundo, para alguns alunos que já vivenciaram isso, não vai ser tanto. Mas pode ser que tenha alguns alunos novos que se inscreveram esse ano, que eles vão estar vivenciando a torcida pela primeira vez. Então eles vão estar entrando, eles vão estar daqui a pouco demorando para entrar para a partida, no treino consegue desempenhar muito bem, mas no jogo demora para entrar porque fica nervoso. É natural, adulto fica assim. Então, como que uma criança que o seu cérebro nem está desenvolvido ao todo, a gente pode estar cobrando de uma maneira tão persistente assim. Claro. A gente tem que entender, a gente tem que ter uma adaptabilidade, sabe? Da nossa parte como profissionais, sendo nós dentro de quadra como organização, vocês como um apoio na transmissão e também dos pais. Porque o pai ele é o maior parceiro de tudo isso. Porque se o pai entrar com uma competitividade muito elevada num ambiente escolar, daqui a pouco o filho não está preparado para isso. Ou o colega do lado também não está preparado para isso. Na Copa do Mundo ocorreu muito isso ou não? Aconteceram algumas situações, em algumas famílias a gente chegou a conversar no individual, mas como eu comentei, sempre com muita transparência e com muito respeito. Com certeza. E veio um retorno muito legal mesmo. É claro, nas primeiras 3 rodadas, é uma rodada que não vale tantas coisas assim, entre aspas, né? Mas chega na semifinal e na final, querendo ou não, é uma competição. E querendo ou não, competir é muito bom. É muito bom. A bagagem emocional, como a gente vem conversando, ela pode ser lapidada, ela pode ser aprimorada dentro desse ambiente competitivo da semifinal e da final. O problema é quando passa de um limite. É a mesma coisa nós dentro de quadra. Se a gente passar de um limite, começar a gritar de uma maneira muito incisiva, pode gerar alguns desconfortos, pode gerar uma inibição, a criança não pode mais querer jogar, pode gerar, na pior das hipóteses para nós, ter uma desistência, tanto do campeonato, bem como dos treinamentos. Então, é importante para nós entender tudo isso e para a família também. Por isso que a gente faz reunião, a gente conversa, a gente é aberto, a gente troca ideia, a gente, como eu comentei, pede desculpa se errou, mas também cobra se a gente sabe que está certo, porque o nosso olhar como profissionais, ele precisa ser visto, ele precisa ser falado. Porque daqui a pouco o pai, ele vem como um profissional que tem o conhecimento da área dele, de ter uma empresa, de ser funcionário, daqui a pouco de venda, entre aspas, vamos criar um exemplo de carros, por exemplo, ele é especialista nisso. Eu não tenho essa especialidade, agora eu tenho especialidade e busco cada vez mais conhecimento no meu nicho. Então, ali eu posso estar colaborando, não só como um profissional de educação física, mas também como pai. Então a gente pode estar se auxiliando dentro disso. E sim, sempre com o intuito de ajudar as crianças. Pô, tá certo, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, tá muito bem, é aqui. E chega a determinado momento, Alexandre, que a gente começa a indicar essas crianças para clubes. Pois é. Porque até antes eu estava comentando com vocês, hoje a empresa Esporte Escolar, ela tem alguns braços, tá? Que é o braço treinamento, que é o que vocês já viram que eu comentei aqui com vocês, futebol, funcional, a gente está abrindo vôlei. Tem o braço Academy, que é cursos, palestras. Então eu faço muito cursos com os profs de desenvolvimento, de metodologia, de processo de ensino-aprendizado, enfim, que precisa ter dentro do que a gente faz. E também a outra parte que são os prodígios, que ali a gente, através do que eles vêm treinando, eles vêm se dedicando, eles passam do nível escolar. Eles já estão em um nível muito mais avançado. E chega a determinado momento que se ele continuar no nível escolar, ele começa a se desmotivar. Então é importante a gente estar indicando esse menino ou essa menina para estar participando em clubes. Exemplo como Juventude, ABB, e aí por aí vai algumas indicações que a gente já fez de 2021 para 2022, 2022 para 2023. Gente, Renan Botelho hoje com a gente, diga, Vivi. Professor, tem 2 perguntinhas aqui que agora me veio na cabeça, que eu acho que deve ser bem produtivo para a live aí. Que idade vão participar essas crianças? De que idade inicia e que idade termina? E como eles receberam a informação que iria ter transmissão ao vivo? Eles sabem disso? Como é que eles receberam essa informação?
Tem algumas questões. Primeira pergunta, dos 4, pré-1, até os 12, sexto ano. Tá? Aqui a gente vai ter dentro dos grupos que eu comentei para vocês. Separado em 4 grupos para ter um nível bacana entre eles de jogos. Respondendo à segunda pergunta, tem situações como a Copa do Mundo que a gente não solta de largada. A gente gosta de comunicar como uma surpresa e como uma novidade. Porque também entra outra questão. Nós hoje trabalhamos com vários concorrentes. E isso é bom. Se eu daqui a pouco comunicar muitas situações, vai gerar daqui a pouco uma cópia, ou daqui a pouco alguém vai pegar como exemplo, também vai fazer algumas situações. E é importante a gente segurar para lançar como uma novidade. A ideia de ter a narração era no passado. Só que no passado a gente teve várias novidades dentro do que a gente fez, a gente segurou para 2023 ser uma das grandes novidades que a gente tem. Então a gente acabou informando para os pais dentro das reuniões ali que a gente teve no começo do ano, que esse seria uma das novidades. Ano passado a gente também conversou com os pais que iria ter algumas novidades em 2023, porque é importante a gente trabalhar com a curiosidade deles, né? Para que eles se sintam cada vez mais motivados em obter experiências diferentes dentro do que a gente faz. Vivi, vai ter novidade então esse ano aí, ó. E o Renan Butelli, a gente conversou desde o começo, trocando ideias, né, Renan? E o Renan sempre, na medida do possível, respondendo o WhatsApp, corre, né, Renan? E a gente foi conversando, alinhando o programa de hoje e expectativas para o futuro aí. Vivi, tem mais alguma pergunta? É contigo. Não, Alexandre, agora dá para fazer aí já a última parte final, né? Com certeza. Renan, a hora certa, você é o locutor, por gentileza? Dê a hora certa para o internauta aí, Renan. A hora certa, tenho, é 7h14. Olha aí, ó. Renan, a empresa, como é que a galera acha na internet? Encontra no Instagram, Facebook, o teu perfil próprio, fica à vontade aí, os contatos. A gente está muito forte no Instagram, @Esporte Escolar, Facebook também, Esporte Escolar. Me sigam também nas redes sociais, Renan Butelli. Ali também compartilho algumas coisas sobre desenvolvimento de infantil através do esporte também. Empresa, ela tem dentro desses dois meios, seja o Face, seja o Insta, o nosso contato da empresa. Tem lá. Podem ligar, fiquem à vontade, entrem em contato com a gente para buscar mais conhecimento do que a gente faz. Caso tenha alguém nessa live que tenha seu filho em escolas, possam estar divulgando, possam estar comentando o nosso trabalho. A gente faz um treinamento, teste, momento de descontração para que o colégio entenda como é que funciona o nosso trabalho. A gente dá benefício, prêmio para as crianças que fazem treinamento teste. A gente faz várias ações bem legais para sim, quem sabe o colégio goste, o ambiente de escola infantil goste, ou o contraturno goste, a gente possa estar depois oferecendo o trabalho para as famílias que estão inseridas naquele ambiente. Que legal. Viviane, os nossos apoiadores do programa, por gentileza, tu tens aí? Vamos mandar um abraço para todos eles, né? Um deles é a Nedel. Renan, bolas de qualidade aqui, Renan. Você que jogou bola profissional, produto de qualidade. Eu vou te falar, eu fiquei muito contente com a qualidade dessas bolas. Quando tu me mostrou, né? Cara, uma maciez. Tu conhece a costura, né? Quando eu peguei, eu vi na costura, eu vi na maciez, eu vi no detalhe. Muito bom mesmo. Eu já te pedi o contato deles depois. Quem sabe a gente fecha uma parceria nós, né? Olha aí que legal. Parabéns, Nedel. Produto de muita qualidade. Nedel Produtos Profissionais, e eles têm tudo lá, viu, Renan? Tem de tudo eles têm lá. Cones a gente sempre precisa. Olha aí os conezinhos. Cone e bola não pode faltar. Isso aí. É uma diferença treinar com conezinho e sem conezinho. Criançada gosta, né, professor? É que, como eu comentei, o do desenvolvimento entra até mesmo o cognitivo. Vou dar um exemplo de atividade. A gente está fazendo uma atividade de 2 contra 2, de ataque e defesa. Um goleiro em cada goleira e 2 contra 2. Quando a gente falar cor amarela, os alunos têm que bater na cor amarela e quando eles voltarem, eles têm que jogar 2 contra 2 de novo. Então ele já tem que estar visualizando onde é que está a cor amarela para tentar encontrar e solucionar o problema depois que é o jogo. Então há várias maneiras de fazer isso. Aí eu posso botar várias cores. Aí quando eu falar vermelha, os alunos têm que bater na cor vermelha. Para os pequenininhos, essa atenção, porque eles querendo ou não, eles vêm desatentos a todo aquele ambiente, é muito importante, que assim eles conseguem se organizar mais. Exemplo, quando vocês veem o jogo de adulto na TV, vocês veem a equipe tentando se organizar e jogar da melhor maneira possível, bem organizada. Exemplo, 1-2-1, o fixo, os 2 alas e o pivô, ou 2-2, enfim. Começa conosco como? A gente bota os conezinhos, quando a gente apitar, eles já têm que voltar no conezinho para se organizar. Olha aí, ó. Isso vale para escanteio, vale para lateral, vale para saída de bola de goleiro, vale para saída de bola de centro. Então, a gente dá todos esses ensinamentos.
E é um trabalho de formiguinha, devagarinho. Então, o processo de ensino-aprendizado, quando eles são pequenos, é algo simples. Que quando a gente apita, quando a gente dá um comando, eles já vão para o conezinho e eles se organizam. Mas depois que a bola rolar, eles vão jogar o jogo. Mas aí, para os maiores, já é um pouco mais organizado. Eles já têm algumas movimentações, eles já marcam o individual, mas eles também já marcam com cobertura. Então, dentro do processo de ensino-aprendizado, dentro da nossa metodologia, a gente abrange tudo isso. Empresa Esporte Escolar, Renan Votelli, Vivi. Alexandre, então agradecer aqui a CCF, Galera Lancheria e Restaurante, a Nedel Produtos Profissionais, a Green Company, a Casa da Lataria, a Impera Confecções, Nicos Reformas em Geral, especialista em casas, a podóloga Camila Klein e Estúdio Filadélfia Barber. Tá aí, o Maicon, aqui no Pioneiro, um varveiro, nota 10, acreditando no nosso trabalho também, desde o último final de semana, diz ele assim, Renan, Alexandre, quero divulgar a varveria nas transmissões dos jogos aí, nos programas, e são bem-vindos. Então, o crescimento do trabalho, graças a Deus, está muito bom. E os parceiros, os apoiadores, a lista é grande, a gente fica feliz porque o trabalho está sendo reconhecido. Gostou do programa? Gostou de interagir com o internauta? O teu Instagram está lá bombando os recadinhos. Gostou do programa? Legal, adorei, gente. Adorei. Como eu comentei, Obrigado. Um prazer conhecer vocês, especialmente porque eu já conheci o trabalho de vocês do modo digital. Adorei, é um começo de uma parceria que eu já percebi ao longo do que a gente veio conversando, a gente vai colher muitos frutos através disso. Fico as portas abertas, não só do Renan, mas de todos os nossos profissionais, de toda a empresa como um todo, para a gente fazer um trabalho bem legal, seja bem como dentro de quadra ou como esse fora de quadra. Tudo bem, Viviane? As suas considerações finais para o internauta e para o glorioso Renan aqui, Vivi. Eu quero agradecer também, né, Alexandre? Agradecer aí ao Renan, agradecer aos internautas que participaram aqui conosco. Fica aí o convite, então, para essa Champions aí, que é essa fusão da escola, por enquanto, São João Batista e Adventista. Pode ser que venha mais novidades, Com né, certeza. professor? Está em aberto ainda. Mas no decorrer do tempo a gente vai estar aí divulgando também datas oficiais, tudo direitinho. Vamos te passar o link do Portal Esportes 2, para te passar para todos os pais, que eles vão poder já seguir, que daí quando nós entrar ao vivo já vai estar lá para eles poderem acessar no dia dos jogos. E agradecer isso, né, Alexandre? O programa Encontro do Esporte hoje itinerante, um pouco diferente aí do que a gente é acostumado. Verdade. Mas como disse o Renan, tem que estar sempre aberto para novidades, para coisas diferentes. E com certeza foi um sucesso. Quem tiver dúvidas sobre a empresa pode chamar o Renan ou nos chamar também, que a gente passa aí o contato. Quem não tem um filho, um neto numa escola que não quer uma atividade extra aí, classe, que a gente fala, né, do professor Renan. E com uma empresa qualificada, com profissionais certeza. gabaritados para isso, Com né? certeza. Grande Renan, obrigado por nos receber aqui, sucesso cada vez mais. E a gente, que nem tu falaste, é o começo de uma parceria que vem legal por aí. No futuro, é um outro programa com teus profissionais juntos. A gente pode pensar nisso para frente e é sempre bem-vindo. Antes de terminar, eu tenho um presente. Eu te falei que eu tinha um presente, né? Viviane, tem presente. Só que que é? o nosso público, ele é infantil. Tá. Então o presente não é para você, é para Júlia. Tá? Olha, então, deixa eu te dizer uma coisa, sem querer te cortar, mas como diria o personagem, aquele da escolinha, mas já te cortando. Um dia chegamos em casa e a dona Viviane ganha muito de 2 times lá do interior de Santa Lúcia do Piauí. O Carlos é o cara que traz morango, a outra traz as bolachas que a mãe fez e a Viviane vai ali na quadra abraçando o povo e os presentes que a Viviane ganha. Aí um dia chegamos em casa, a Júlia disse assim, escuta, mas ninguém manda nada pra mim. Não é assim, né, Vivi? É bem assim, Aí Renan. hoje eu vou dizer, o professor Porque ela Renan mandou. Ela só tem tamanho, ela tem 13 anos, mas assim, ela é... Mamãe, eu não ganho Ela é nada, adulta quando ela tem que ser filha, adulta, quando ela quer tu ser não criança, vai na ela é quadra, criança. Né? minha Então ela filha. disse, ninguém me deu nada, tio Xande, mãe. Ela vai ficar muito obrigada. Então eu deixei vocês daqui a pouco meio, mas ela vai ficar contente, então. Que bom, o importante Ela que é vai isso. ficar feliz. Ela que vai gostar. E legal. obrigado. Vamos entregar para ela sim, com o maior carinho. E o seguinte, conta com a gente aí para divulgar as coisas. E para a gente estar, como a gente falou, parceria que está iniciando só aí. E no futuro vai ser brilhante estar com vocês aqui. Com certeza. Prazerzaço. Faz um Obrigado. tchau para a turma lá. Tchau, turma. Obrigado pela atenção de vocês, a todo mundo do Lá do Instagram. Renan, um abraço, gente, aqui no Portal Esportes. Valeu, gente. Todo mundo, um grande abraço. Aqui a bola rola e a gente não enrola. Grande abraço, até mais.